A COP30 atingiu os objetivos que o senhor esperava que ela poderia atingir antes da realização? Olha, atingiu. Sim. A verdade é essa. Como esperado, sim, teve pontos altos e pontos baixos, né? Sim. Um dos importantes pontos altos foi a enorme participação da sociedade civil brasileira, né? Que estava muito presente, muito mais do que nas demais COPs que se realizavam em Dubai, etc. e tal. E desse ponto de vista mostrou um vigor da sociedade brasileira enorme, né? Os documentos finais da COP tiveram também pontos altos, como, por exemplo, uma estratégia de adaptação climática, uma estratégia para financiamento climático, mas também teve pontos baixos, como, por exemplo, não apontar uma rota de caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Então, era mais ou menos, para ser sincero, o que a gente esperava que acontecesse desde o começo da COP. Foi uma decepção não comparecer alguns presidentes e chefes de Estado de alguns países muito importantes, por exemplo, Estados Unidos, China, que são grandes poluidores, não terem comparecido? Olha, no caso dos Estados Unidos, não há dúvida que nós ficamos até meio aliviados de os Estados Unidos não estar presentes por uma razão muito simples. Se eles estivessem presentes, o que eles fariam seriam basicamente bloquear qualquer possível resolução envolvendo a questão de combustíveis fósseis, adaptação e etc. e tal, que é a bandeira do atual governo dos Estados Unidos. Então, o presidente da COP, inclusive, deixou isso muito claro, que ele se sentia até aliviado. Agora, evidentemente, a China poderia estar mais presente como o maior poluidor do nosso planeta, que tem que ter compromissos de redução de emissões muito maiores do que eles têm hoje. Então, né, teve também nesse ponto altos e baixos. No caso da sociedade americana, é possível dizer que tem a presença de uma sociedade civil. No caso da China, a questão é um pouco mais complicada pelo regime político chinês e pela tradição bimilenar chinesa. Se a gente for lembrar, tem estado centralizado na China até do período anterior a Cristo. Nesse caso, a China diz, eu leio, acompanho a China, porque eu gosto, claro, que todo mundo chama a atenção que está ocorrendo na China, que ela está fazendo um enorme esforço de transição para energias mais limpas. Mas isso ainda é insuficiente? Olha, a China instalou mais novas fontes de energia solar e eólica do que o restante do mundo inteiro. Quer dizer, eles estão fazendo um esforço enorme na transição energética, como a gente chama. Por outro lado, a demanda de energia hoje da China é tão grande que eles ainda são um país que abrem novas fontes que queimam carvão, que é a pior forma de energia do ponto de vista de geração de gás de efeito estufa. Então, eles têm uma contradição muito grande. Eles investem pesadamente na eletrificação do transporte, na ampliação de energia solar e eólica, desenvolvem tecnologias muito inovadoras, mas, por outro lado, a demanda de energia é tão grande que ainda apostam também nas energias fósseis. Se a gente for olhar os resultados até o momento da trágica guerra Rússia-Ucrânia, uma delas, entre tantas outras, foi a disparada dos custos de energia, do custo da energia para a Europa Ocidental, especialmente para a Alemanha, que retomou inclusive a utilização de reatores nucleares que na gestão anterior da primeira-ministra Merkel tinha abandonado. Então eu queria colocar duas questões para o senhor. Como é que fica essa questão hoje de países, no caso da Europa, que estão retomando a utilização da energia nuclear, e o Brasil, que em 1974 assinou um acordo com a Alemanha Ocidental. A partir dali houve a construção de Angra 1, Angra 2 e Angra 3 está interrompida a construção, só Deus sabe o que vai acontecer. O senhor acha, então, na parte A, que a Europa foi uma solução de emergência e, no nosso caso, o professor, é uma alternativa à energia nuclear? Veja, foi uma solução de emergência, né? Porque, evidentemente, o corte da disponibilidade de gás da Rússia trouxe uma instabilidade energética enorme para a Europa. Então, foi uma situação de emergência. No caso do Brasil e também no caso dos demais países, o grande entrave da energia nuclear, ela tem vantagens, por exemplo, de não ter a questão da intermitência da energia solar e energia eólica, mas é uma questão de preço.
né? É muito mais caro, cerca de 3 a 4 vezes a geração do quilowatt-hora utilizando fontes nucleares do que, por exemplo, fontes de energia eólica ou energia solar. Então, a questão do preço é importante e também a questão do licenciamento ambiental é um problema. Não se constrói uma usina nuclear em menos do que 12 a 15 anos, né? E aí você imagina, daqui a 15 anos, será que o preço da energia solar e eólica não vai estar ainda muito mais barato, de tal maneira que construir um reator nuclear possa ser um péssimo negócio do ponto de vista econômico? Então, são questões que são problemas importantes da implementação da energia nuclear. E os preços de energia solar e eólica ainda continuam caindo, particularmente no Brasil. O Brasil tem o maior potencial de geração de energia solar e eólica entre todos os países do mundo, o que pode fazer com que a gente seja uma potência na geração de energia barata e sustentável, sem emissão de gases de efeito estufa. E no caso do Brasil, Vila, nós temos ainda uma outra vantagem estratégica. 50% da nossa energia vem de hidroeletricidade. Então, a intermitência da energia solar e eólica pode ser compensada durante o dia você usa energia solar e eólica, durante a noite você usa hidroeletricidade. É uma vantagem estratégica que nenhum outro país do planeta possui, e principalmente porque a gente tem uma rede de distribuição elétrica integrada em quase todo o território nacional. Então, são vantagens estratégicas que a gente deveria explorar com mais efetividade. Deixa eu aproveitar, já que o senhor está, só para ao menos encerrar essa parte de energia nuclear. Muitos falam até a questão do lixo, o que vai fazer com o lixo atômico, que seria um dos problemas, né? E em certo momento do regime militar houve a defesa de construir na Jureia, aqui no estado de São Paulo, você que não nos conhece, no litoral sul, depois de Peruíbe, aí tem a Jureia. E nós temos um governador aqui muito preocupado com o meio ambiente, Paulo Salim Maluf, com respeito à coisa pública, com o cuidado das obras, uma pessoa fantástica, né? Um estadista, diriam alguns, do mal. E quase que havia proposto instalar uma usina atômica na Jureia. Houve todo o movimento popular, né? Isso. E no governo seguinte, o governo Franco Montoro, abandonou-se essa ideia. E alguns falam o seguinte, olha, mas será que nós não poderíamos, a partir dali, construir, que agora voltou ao assunto, uma arma nuclear, quer dizer, ou seja, apesar do Brasil ter assinado os tratados de não proliferação e o tratado de Tlatelolco e tal, alguns colocam um debate meio torto no Brasil, mas que apareceu agora outra vez, de construir uma bomba atômica, ou seja, só poderíamos falar grosso no mundo se tivermos uma bomba atômica? Então, Vila, você tocou nos dois outros problemas da questão da geração de energia nuclear. Primeiro, a questão dos rejeitos. O que fazer com o plutônio, por exemplo, que tem uma meia-vida de 30 mil anos? Você tem que guardar aquele material pelos próximos 30 mil anos, porque é um material radioativo muito perigoso. E segunda é a questão da proliferação de armas nucleares, né? Quer dizer, se você aumentar em muito o número de reatores nucleares, você com isso aumenta muito a dificuldade de você controlar o que é produzido nesses reatores nucleares. Então, são problemas que são adicionais à questão econômica, né, de que a energia nuclear não consegue ser hoje competitiva com as fontes tradicionais de geração de eletricidade. E além do perigo como o de Chernobyl, por exemplo, né? Sim, além da questão de acidentes nucleares, mas isso eu até colocaria num segundo plano. Sim. Em relação aos outros 3 aspectos que são mais importantes. Sobre Chernobyl, só lembrar quem nos acompanha, leiam, tem no Brasil, a Companhia das Letras publicou quase tudo que ela escreveu, o Prêmio Nobel de Literatura de 2015, um dos seus livros, da Svetlana Alexievich, ela nasceu na Ucrânia, escreve em russo e morava até recentemente na Belarus, né? Era a antiga União Soviética, né? E o relato dela sobre Chernobyl já começa com o primeiro relato da esposa de um bombeiro que foi levado para lá sem que ninguém informasse o que era o que estava acontecendo, o incêndio em Chernobyl, a tragédia, um livro duríssimo, mas leiam para saber as consequências
caso ocorra um acidente. Mas, professor, só para pegarmos então essa questão tão... É possível então dizer, no Brasil todos dizem, será que é uma verdade mesmo que nós temos a matriz mais limpa do mundo? Não é que todo mundo diz, isso é irrefutável. Irrefutável. Né? Sim. Nós temos cerca de 88% da nossa eletricidade é gerada por fontes renováveis. É o maior índice entre todos os países do G20, de longe. Sim. Agora, nós precisamos aproveitar melhor essas nossas boas oportunidades, né? Então, o Brasil tem a chance de se tornar uma potência energética limpa e barata, produzindo hidrogênio verde para exportação. O que é o hidrogênio verde? Explica, por favor. Hidrogênio verde, basicamente, hidrogênio é um dos potenciais combustíveis líquidos do futuro, né? Ele pode ser utilizado em automóveis, por exemplo. Em vez de você carregar o seu carro na tomada, você pode utilizar uma célula de combustível movida a hidrogênio, né? Então, o hidrogênio é uma das possibilidades de combustível líquido do futuro. O que acontece é que o Brasil tem a possibilidade de gerar esse hidrogênio a partir da eletrólise da água, como a gente chama, separando o hidrogênio do oxigênio da água, utilizando energia solar e energia eólica. Então, você gera um combustível que pode ser facilmente transportado utilizando energias baratas. É rentável? Sem emissões. O problema é que ainda não é rentável, mas a tecnologia está aí para trabalhar processos cada vez mais eficientes para você reduzir o custo da geração de hidrogênio.